Nessa edição do Estúdio Tribuna Online, vamos conversar com a psicóloga, educadora parental e agora escritora Nanda Perim. Olá, Nanda, tudo bom? Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite de estar aqui. Vimos que recentemente teve uma discussão judicial sobre o estudo em casa. A gente sabe que a lei hoje exige que os pais matriculem as crianças com 4 ou 5 anos na escola. E aí eu queria saber, existe mesmo uma idade correta para colocar as crianças na escola? Olha, essa é uma discussão muito grande. O pessoal que defende o homeschooling, né? O pessoal que defende o homeschooling, que defende a educação em casa, eles trazem, na verdade, toda uma proposta pedagógica. Não é só a criança ficar em casa, livre, leve e solta, tem toda uma proposta. E eu percebo assim que, na verdade, quando você coloca a obrigatoriedade, ela é importante quando você vê no sentido coletivo de algumas crianças precisarem de estar na escola e não estarem. Mas a obrigatoriedade, se você considerar as crianças que estariam bem em casa, as crianças que estariam brincando em casa, que teriam mais convívio com a família, que teriam, enfim, outras coisas que não só a educação, estar em casa também é muito positivo, principalmente para uma criança de 4 anos, né, que vai ter ainda a partir dos 6 anos muito tempo de escola, né, muito tempo de escola obrigatória. Então, eu acho muito delicado a gente considerar uma criança tão pequena como uma criança de 4 anos, ter que obrigatoriamente estar numa escola, inscrita numa escola, principalmente num padrão tradicional, que é aquele padrão de ficar querendo que a criança pinte dentro da linha, que ela saiba ler, saiba escrever, que ela saiba o dicionário inteiro, saiba todos os números, numa fase que o importante mesmo é ela estar brincando, ela estar criando, fantasiando, enfim, socializando mesmo, e às vezes em casa, com a vizinhança, com os amigos, isso é muito saudável também. Essa criança poderia estar bem também em casa, mas com uma questão coletiva, eles preferem que essa criança esteja numa escola. Mas, cognitivamente falando, né, questão do aprendizado, existe uma fase dessa primeira infância da criança que ela precisa ser estimulada por professores ou mesmo pelos pais, ela precisa desse aprendizado para poder continuar, para poder alfabetizar, né, para poder... Então, na verdade, a criança, a partir de 6 anos, já seria suficiente. A gente vê uma pressa muito grande dos adultos sempre, né? Eu costumo falar muito eu tenho um trabalho online chamado Psimama. Eu costumo falar muito lá na Psimama como as pessoas estão sempre com pressa, né? Uma criança de 1 ano, todo mundo já quer que esteja andando, correndo, né? A criança de 2 anos, todo mundo já quer que esteja desfraldada, e a criança de 4 anos, todo mundo já quer que esteja lendo e escrevendo. E isso é muito delicado porque não tem pressa. Muito pelo contrário, a gente precisa respeitar o tempo da criança, precisa permitir que essa criança seja protagonista da infância dela. E quando a gente obriga essa criança a estar numa escola tradicional, que não é uma escola que entende que ela vai ter o tempo dela, que entende que ela precisa de brincar, que ela precisa de correr, que ela precisa de gastar energia, então essa criança esse estímulo, na verdade, ele acaba sendo excessivo, acaba sendo desnecessário, quando, na verdade, você vê, por exemplo, quando você estuda a aprendizagem da escrita, você vai ver que uma das coisas importantes da aprendizagem da escrita é a coordenação motora fina. E a coordenação motora fina, a criança desenvolve brincando com pedrinha, jogando bola de gude, não é necessariamente pegando um lápis e treinando. Rasgar papel já ajuda a fortalecer os músculos dos dedos, que ajuda a criança a escrever. Então, se a gente começa a voltar muito para essa parte de estimular a criança para aprender a escrever como se a gente estivesse com pressa, a gente esquece de uma parte muito importante da infância, que é brincar, correr, fazer jogos, aprender a lidar com a frustração, aprender a lidar com as regras dos jogos, conviver, socializar com os amigos. E nesse contexto, né, da educação, qual que é a função do educador parental? O que significa essa função? O educador parental é uma profissão que é muito comum em outros países, em países mais desenvolvidos. Nos Estados Unidos, a educação parental é muito grande.
E a nossa profissão vem no sentido de estudar e compreender muito o desenvolvimento infantil, o comportamento, aprender ferramentas para ajudar os pais a lidar com as crianças no dia a dia de uma forma mais democrática. A educação parental, ela vai de encontro com a educação autoritária e a educação permissiva. A gente promove que seja através da disciplina positiva, através da educação democrática, que a gente tenha o respeito pelas crianças que nós temos com os adultos. Muitas vezes, a forma como a gente trata uma criança quando a criança erra é uma forma que a gente jamais falaria com um adulto errando. E aí a educação parental vem para não só te dizer não trate o seu filho assim, como também para te orientar com ferramentas de como fazer isso. Então a gente pega, né, a disciplina positiva, por exemplo, traz ferramentas super fáceis de seguir que vão te auxiliar no dia a dia. A criança está tendo um ataque de birra, por exemplo. O que eu faço? Tá ali descritinho vários direcionamentos que você pode tomar que vão te auxiliar a ensinar habilidades de vida para essa criança que vão ser super positivas no futuro dela. É como um orientador mesmo dos pais, é como se ajudasse os pais a aprender a educar. Exatamente. Por exemplo, você compreender que a birra ela não é um mau comportamento, mas sim um processo da elaboração emocional da criança, aquilo já te libera e já te permite abraçar a criança durante aquela birra. Se você compreende, por exemplo, que aprender a lidar com a frustração faz parte da infância e que para as crianças é difícil mesmo, você não fica achando que seu filho é mimado, mal educado, porque ele não está sabendo lidar. Você vai sentar e vai ensinar ele a lidar com aquela frustração. E muitas vezes isso vai significar que você vai primeiro ter que aprender a lidar com a frustração. Quando tem este momento de escolher, né, o que é melhor? É escolher uma babá, alguém que vai ficar em casa com essa criança, no ambiente que ela conhece? Ou é melhor colocar na escola, que vai desenvolver, que vai socializar? Qual que é a melhor opção nesse momento? Se uma mãe ou um pai forem se sentir muito mais confortáveis deixando essa criança com a avó, não devem colocar na escola só porque alguém indicou, entende? Então eu não falaria, é melhor escola, ou é melhor ficar com alguém em casa, porque isso vai depender muito do que vai deixar esses pais tranquilos. Para a gente finalizar, quais são as dicas, né, do que fazer nesse começo de ano agora que as famílias estão decidindo, né, o que vão fazer com as crianças, se vão pôr na escola, se vão deixar com a babá, com a avó? Quais são as dicas para sentar e resolver em família esse problema? A minha melhor dica é que a família faça o que a família acredita que é melhor. Se essa criança tem até 4 anos e ela tem a opção de estar na escola ou não, analise das opções qual é que você, pai, e você, mãe, acha melhor. Você conhece o seu filho melhor do que ninguém. Você conhece as opções que você tem melhor do que ninguém. Ouvir a opinião de profissionais, ouvir a opinião de amigos e vizinhos é legal, mas não deve ser o critério decisivo, porque a decisão mesmo tem que ser tomada baseada no como o seu coração vai ficar. Se você vai trabalhar bem, se você vai trabalhar tranquilo com essa decisão. Se nesse espaço, se o seu filho e a sua filha está sendo respeitado, está sendo considerado, se as individualidades e particularidades da sua criança estão sendo considerados. Isso é o mais importante. Nanda, muito obrigada pela sua participação. Obrigada a vocês pelo convite. E você de casa, muito obrigada pela sua audiência. Essa foi mais uma edição do Estúdio Tribuna Online. Continue conectado.